E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje já estamos no quinto vídeo da nossa série de End Times. Estamos estudando Mateus 24 ainda. Semana passada nós falamos do versículo 15 ao versículo 28, onde a gente se concentrou um pouquinho mais ali no versículo 15 sobre a abominação da desolação, onde a gente viu ali no livro de Daniel que a abominação da desolação é esse ato profano que ocorrerá dentro do templo em Jerusalém. E só um ponto importante aqui, irmãos. A gente falou sobre o pequeno chifre do capítulo 7 e 8 de Daniel, e a gente viu que o pequeno chifre é o anticristo, ok? Mas existem outras interpretações acerca da identidade do pequeno chifre. E uma delas que é muito popular, os irmãos já devem ter ouvido falar, é que o pequeno chifre foi Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, irmãos, só para a gente resumir aqui, ele foi um rei da Síria, que ele viveu mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo. E ele tinha a intenção de impor a cultura grega em Israel, em Jerusalém, essa cultura helenística, né? Então ele invade a cidade, ele entra no templo em Jerusalém, ele ergue uma estátua a Zeus, ao deus grego, e ele então oferece sacrifícios a Zeus matando porcos. E isso, obviamente, para um judeu é inaceitável, né? É um ato profano que ele cometeu realmente dentro do templo, em Jerusalém, que ficou conhecido como a abominação da desolação. Eu acredito que Antíoco Epifânio ele foi uma sombra, uma figura do anticristo. Eu acho que falar que essa profecia aqui de Daniel, do pequeno chifre, se cumpriu em Antíoco Epifânio, eu acho que ela não se encaixa aí por vários motivos. Uma, porque Antíoco Epifânio ele não foi um pequeno chifre, ok? No sentido que ele não começou pequeno e foi se engrandecendo, como Daniel aqui descreve o pequeno chifre. E a outra, irmãos, que Gabriel, ok, o anjo Gabriel, quando ele veio interpretar o sonho, a visão de Daniel, ele fala para Daniel que essa visão que Daniel está tendo é a visão sobre o tempo dos fins, sobre dias bem distantes. E por 3 vezes o anjo Gabriel enfatiza isso, falando que essa visão que Daniel está tendo é sobre dias bem distantes, é sobre o fim dos tempos. E um outro ponto aqui importante, irmãos, é que quando Jesus ele se refere à abominação da desolação, ele está nos apontando, ele está nos levando para o livro do profeta Daniel, como a gente viu semana passada. E o problema é que Antíoco Epifânio, ele cometeu esse ato profano dentro do templo em Jerusalém 200 anos antes de Jesus ter falado isso aos discípulos, ter respondido à pergunta dos discípulos. Então, assim, não faz sentido Jesus estar explicando acerca do fim dos tempos, mas nos apontando, nos levando a uma profecia que já tinha sido cumprida 200 anos antes dele. O apóstolo Paulo também, quando ele está ensinando acerca do retorno de Jesus, do dia do Senhor, ele menciona esse ato profano que será cometido dentro do templo em Jerusalém. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele está falando que o dia do Senhor Jesus Cristo não virá antes que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário, no templo de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo mencionando aqui que o anticristo, ele é o filho da perdição, né? Ele irá entrar no templo e apresentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, blasfemando o nome do Senhor. Então a gente vê que a mesma coisa que Daniel falou, Jesus também disse, Paulo
agora também diz aqui. Eles conectam o fim dos tempos com o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, com a profanação no templo. Então eu creio que a gente até pode usar aí Antíoco Epifânio como uma figura do anticristo, assim como Hitler também foi, né? A gente falou semana passada, em certos aspectos aí ele foi uma figura do anticristo também. Mas falar que essa profecia da abominação, da desolação, do pequeno chifre, ela foi totalmente cumprida por Antíoco Epifânio, daí eu acho que é ir contra o que Jesus disse e que também o apóstolo Paulo disse. Mas antes da gente continuar aqui, irmãos, em Mateus, a gente recebeu uma pergunta sobre o arrebatamento, que a Bíblia fala que o arrebatamento ela ocorrerá num abrir e fechar de olhos, ok? E só para a gente esclarecer aqui, esse termo abrir e fechar de olhos está lá em 1 Coríntios capítulo 15, e a gente pode até ler aqui. Paulo fala assim: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, irmão, só para a gente esclarecer aqui, Paulo não está falando sobre o arrebatamento, ok? Ele não está dizendo que o arrebatamento irá ser num abrir e fechar de olhos. Paulo está falando sobre a ressurreição, sobre a transformação dos nossos corpos. Nós receberemos um corpo glorificado num abrir e fechar de olhos. Ele até continua aqui: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok? Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então a volta de Jesus, irmãos, e o arrebatamento não será num abrir e fechar de olhos. E é verdade, realmente eu já vi várias pessoas falar isso, né? Que o arrebatamento ocorrerá assim, num abrir e fechar de olhos. Mas como a gente viu, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a nossa transformação, nós receberemos um corpo glorificado num abrir e fechar de olhos. Mas vamos continuar aqui então em Mateus. A gente parou no versículo 28 semana passada, vamos continuar aqui no 29 e vamos ler até o 31, que Paulo diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A gente tem muita coisa para falar sobre esses 3 versículos aqui. Temos aqui o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Temos esses abalos cósmicos que ocorrerá antes do retorno de Jesus. Estrelas caindo, o sol escurecendo, a lua não dando mais sua luz. Temos também aqui o arrebatamento, né? A reunião dos escolhidos, a reunião dos eleitos. Enfim, temos aqui vários temas que podemos falar aqui. Mas para a gente começar aqui, irmãos, no primeiro vídeo da nossa série, a gente falou sobre a pós-tribulação e a pré-tribulação, se os irmãos viram lá, né? E a gente, como a gente falou, a gente acredita que a igreja ela passará pela grande tribulação. E a gente citou os versículos, né, comprovando isso, principalmente essa passagem aqui de Mateus 24, que coloca o arrebatamento, a reunião dos eleitos, como a Bíblia chama, após a tribulação daqueles dias.
Mas sobre esse tema, irmão, sobre a pós-tribulação, existem duas linhas diferentes, ok? Dentro aí do tema da pós-tribulação. As duas, elas creem que a igreja, ela passará pela grande tribulação, que ela será perseguida pelo anticristo, como a Bíblia ensina, ok? Mas elas aí se diferem em alguns pontos. E a primeira linha de pensamento se chama pós-tribulação, pós-ira, que é a mais tradicional. E a outra se chama pós-tribulação também, mas se chama pré-ira. Então, uma é pós-ira e a outra é pré-ira. E a pós-ira, ela ensina que a igreja, ela ficará aqui na terra durante todo o período da grande tribulação. Ok? E o arrebatamento, então, ocorreria no final, bem no final. Lá em Apocalipse menciona 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, ok? Que são a ira de Deus derramada sobre a terra. Então, o arrebatamento da igreja aconteceria após tudo isso, após a ira de Deus ser derramada sobre a terra. Então, por isso o termo pós-tribulação, pós-ira. Então, a igreja seria arrebatada, nós nos encontraríamos com Jesus nos ares, talvez passaríamos aí um tempo ali nos ares, não sei exatamente quanto tempo, né? Existem várias especulações, teorias acerca disso. Mas depois a igreja iria retornar à terra para reinar com Cristo. Ela não iria ir ser arrebatada e depois ir para o céu. Ela iria ir e depois voltar, ok? E a outra interpretação se chama pré-ira. Ela é pós-tribulação também, mas pré-ira. E assim como a pós-ira, ela ensina que a igreja passará pela grande tribulação, ok? Ela será perseguida pelo anticristo, mas um certo tempo ali antes do fim da tribulação, ou antes do Senhor derramar da sua ira sobre a terra, a igreja seria arrebatada. Por isso, então, o nome pré-ira. Até em Mateus 24, 22, Jesus falando, ele fala assim, né? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, os dias da tribulação seriam abreviados para a igreja, para os santos. Então, antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra, mais no final ali da grande tribulação, a igreja iria ser arrebatada, iria ser levada à sala do trono, ao terceiro céu, ao paraíso de Deus, iria passar um tempo ali e depois, então, ela voltaria para a terra para reinar juntamente com Cristo. Essa interpretação ela é baseada numa leitura cronológica de Mateus 24, principalmente que nessa passagem que lemos, que Jesus está descrevendo o seu retorno, falando dos sinais, né, que envolvem a sua vinda, as estrelas caindo do céu, o sol escurecendo, a lua escurecendo. Para a gente entender melhor isso, irmãos, vamos ler aqui em Lucas 21. Lucas 21, aqui Jesus está falando também acerca do seu retorno, como em Mateus 24. Versículo 25, ele fala assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, se a gente juntar aqui a passagem de Mateus 24 com Lucas 21, onde Jesus está descrevendo aqui o fim dos tempos, a gente vai ver que os sinais que precederão a sua vinda serão o sol escuro, a lua sem claridade, as estrelas caindo do céu, ok? E só aqui um ponto, quando a Bíblia fala que as estrelas estão caindo do céu, isto é do ponto de vista do observador, ok? Não quer dizer necessariamente que as estrelas do céu cairão, literalmente.
Okay? Não quer dizer isso, quer dizer que do ponto da pessoa que está vendo o que está acontecendo, as estrelas estão caindo do céu, né? Os poderes do céu também sendo abalados, pessoas apavoradas, Lucas 21 aqui descreve, e bramido do mar e das ondas, um terremoto ocorrendo. Okay? Uma linguagem assim bem severa aqui, né? E essa ligação aqui entre esses sinais nos céus, né? Lua, sol, estrelas, e o dia do Senhor, o dia que o Senhor julgará as nações, não é algo introduzido aqui pela primeira vez por Jesus. Okay? Isso já tinha sido introduzido pelos profetas do Antigo Testamento, onde eles conectavam esses sinais, esses abalos cósmicos, okay? Com o dia do Senhor, com o retorno de Jesus. Esse termo aqui, o dia do Senhor, que é um termo bastante mencionado na Bíblia, né? Pelos profetas, pelos apóstolos, é um termo que tem a ver com quando o Senhor, okay, irá vir como um guerreiro forte para executar julgamento sobre os inimigos dele, julgamento sobre as nações, sobre os corruptos, sobre as pessoas que praticam a iniquidade. E sempre que esse termo é mencionado, o dia do Senhor, ele tem a ver também, se culminará no arrependimento e na salvação do povo de Israel. E não somente isso também, mas na restauração de todas as coisas, ok? Na restauração da criação. Para a gente entender melhor aqui, então, sobre esses sinais que precedem a volta de Jesus, esses sinais no céu que precedem o dia do Senhor, vamos ler aqui algumas passagens do Antigo Testamento. Isaías capítulo 13, no versículo 6, ele fala assim: lamentem, pois o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústias e dores tomarão conta deles. Mesma linguagem que Lucas aqui, né? As pessoas apavoradas, ok? No dia do Senhor, no retorno de Jesus. E se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Né? O dia do Senhor, para os ímpios, será um dia terrível, terrível. Mas para os justos, para os salvos, será um dia de glória, né? E agora aqui ele menciona os sinais, no versículo 10, os sinais nos céus. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então a gente vê aqui a mesma linguagem, os mesmos sinais. Isaías capítulo 34, versículo 4. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todos os exércitos dos céus cairá, as estrelas caindo, como cai a folha de videira e a folha da figueira. Sofonias, capítulo 1. Eu estou citando só alguns aqui, tá, irmãos? Tem várias passagens sobre isso. Estou pegando só alguns aqui. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 15. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. As pessoas clamando, ok? Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, de nuvens e densas trevas, dias de trevas, dias de escuridão. Em Joel também, capítulo 2, 31, e essa passagem aqui ela descreve bem detalhadamente: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então vemos esses
esse abalo cósmico, esses sinais, ok? Que precederá a vinda de Jesus, o dia do Senhor. Assim como os profetas falaram, Jesus também falou. O sol perdendo a luz, a lua se transformando em sangue, perdendo a sua luz, e as estrelas caindo do céu, né? Agora vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 6. João aqui está descrevendo o sexto selo. Como a gente falou, existem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, ok? E o sexto selo é assim que João menciona. Apocalipse capítulo 6 e versículo 12. Do 12 ao 17. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue. Mesma coisa que Joel falou, né? Lua se tornando em sangue, o sol em trevas. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair e os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Um grande terremoto aqui, né? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. As pessoas apavoradas, assim como Lucas descreve, os profetas também descreveram. E disseram então aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então a gente pode chegar aqui à conclusão, ok? Que os sinais que são ditos pelos profetas e os sinais ditos por Jesus são os mesmos sinais aqui do sexto selo. Lua, o sol, as estrelas caindo, a mesma coisa, a mesma linguagem. Então nós chegaríamos à conclusão que o arrebatamento da igreja, Jesus vindo nos ares, ocorreria após o sexto selo. Ok? Estou falando aqui sobre a pré-ira, ok? Depois aqui do sexto selo, João continua no próximo capítulo. Depois dessas coisas, no capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeira nas mãos. Então João aqui, depois do sexto selo, ele vê uma multidão no céu. Uma multidão de todas as tribos, de todos os povos e todas as nações, né, vestidos com vestes brancas e com ramos de palmeira nas mãos. E no versículo 13, continua assim: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, como a gente viu, João vê aquela multidão de gente, okay, como um número que ninguém podia contar. E o ancião aqui fala: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Continuando aqui, o sétimo selo é aberto e há um silêncio no céu durante meia hora. Esse é o sétimo selo. Então começa as 7 trombetas. Fogo e granizo descendo do céu, gafanhotos como escorpião picando as pessoas, né, ferindo as pessoas. E depois, então, para finalizar o julgamento divino sobre a terra, nós temos as 7 taças. Pessoas, né, úlcera estourando nas pessoas, água se transformando em sangue, algo terrível, né, que irá acontecer. Então, só para recapitular aqui, após tribulação, pós-ira,
O arrebatamento então ocorre após os selos, após as taças e após as trombetas. E a igreja então se encontra com Jesus nos ares e depois de um certo tempo então de ficar ali nos ares, ela desce à terra novamente para reinar com Jesus, mas ela não é levada ao terceiro céu. E após tribulação pré-ira, ela ensina que o arrebatamento então ocorre após o sexto selo, o sol escurecendo, a lua se transformando em sangue. Então, e após o sexto selo e antes das trombetas e das taças, antes da ira de Deus sobre a terra. Então, de acordo com a interpretação da pré-ira, a igreja se encontra com Jesus nos ares, no arrebatamento. Ela é levada à presença do Pai, à sala do trono. Ela fica lá no céu durante um período, talvez de meses ou um ano mais ou menos, durante a ira de Deus ser derramada sobre a terra, durante as taças e durante as trombetas. E depois desse período, então, ela volta para a terra com Jesus para reinar sobre a terra. Agora, assim, as duas interpretações, tanto a pós-ira como a pré-ira, fazem sentido, que elas podem ser verdades, mas eu, pessoalmente, eu inclino mais para a pré-ira, que a igreja vai ser arrebatada antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra, ok? Eu acredito que se a gente ler aqui sobre o dia do Senhor no Antigo Testamento, várias profecias acerca disso, falando sobre esses sinais celestiais que ocorrerão, o sol, a lua, as estrelas, e se juntar isso com as passagens de Jesus e com também João descrevendo o sexto selo, eu acho que vai se encaixar. Eu acho que nós chegaremos a essa conclusão. Mas, como eu falei também, pode ser que a pós-ira também seja verdadeira, Os irmãos aí orem, peçam revelação do Espírito Santo acerca disso, mas eu, pessoalmente, eu inclino mais para a interpretação da pré-ira. Eu acho que ela se encaixa mais com as profecias, com os sinais aqui que Jesus está falando, com a leitura, com a narrativa cronológica de Mateus 24, ok? Mas daí, como eu falei, eu não posso aqui também bater o martelo, Pode ser também que a pós-ira seja verdade, eu não sei. Mas vale lembrar aqui que mesmo que a igreja não seja arrebatada antes da ira de Deus ser derramada e fique aqui na terra durante a ira de Deus, durante as trombetas e durante as taças, vale lembrar, ok, que a igreja não sofrerá com a ira de Deus, ok? Ela será guardada disso. Ok? A Bíblia é clara que as taças, eles irão atingir aqueles que têm a marca da besta. Aqueles que estão cobertos com o sangue do Cordeiro não sofrerão com a ira de Deus. Obviamente, Jesus já tomou na cruz a ira de Deus em nosso lugar, Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo não são alvos da ira de Deus, são alvos da graça de Deus. Então, mesmo que a igreja fique aqui durante a ira de Deus, ela será guardada. Assim como o povo de Israel também foi guardado durante as pragas do Egito. Okay? Eles estavam lá, mas não foram atingidos com as pragas. E quando o anjo da morte passou e matou todo o primogênito ali da terra, aqueles que estavam com o sangue do Cordeiro nas portas de suas casas, não sofreram com isso, não foram atingidos pelo anjo da morte. Mas a igreja não sofrerá, ok, a ira de Deus, tanto na pré-ira como após a ira, eles concordam acerca disso, e é óbvio isso, que a igreja não sofrerá a ira de Deus, não faz sentido isso, mas nós sofreremos sim a ira do anticristo, ok? Isso a Bíblia ensina, ou seja, a perseguição, o martírio, ok? Tanto o livro de Daniel como Apocalipse nos ensinam sobre isso. Podemos ler aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículos 6 e 7, fala assim: a besta, quem é a besta? A besta é o anticristo, Ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo,
a saber, os que habitam no céu, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, como a gente vê aqui, foi-lhe permitido ao anticristo lutar contra os santos e foi-lhe permitido que os vencesse. Esses santos aqui é a igreja, são aqueles que estão em Cristo. É assim que o Novo Testamento descreve os cristãos, santos, ok? Então, sim, nós seremos perseguidos pelo anticristo, aqueles que estiverem aqui durante a grande tribulação. Se a perseguição ela será com a mesma intensidade no mundo todo, daí eu não sei. Eu acredito que não, ok? Eu acredito que ali no meio, em Israel, ali nas regiões vizinhas, nas nações vizinhas, ali vai ser com mais intensidade, a perseguição vai ser pior ali. Porque é ali que vai estar a base do anticristo, ele vai estabelecer a sua base em Jerusalém. Mas obviamente o mundo todo vai sofrer com isso, né? Assim como um furacão, uma tempestade aí, onde o furacão passa, no meio do furacão ali o estrago é bem pior, mas em volta também faz estrago, né? E o anticristo ele terá autoridade, uma influência sobre todas as nações, sobre todos os povos. Então vai haver aí perseguição contra os cristãos, mas talvez não tão severa quanto em Israel, ok? Eu acredito que a intensidade da perseguição em Israel não vai ser igual, por exemplo, lá em Chapecó, por exemplo, Santa Catarina, ou sei lá, numa ilha lá remota, não sei. Eu acho que ali no meio ali vai ser pior realmente. Mas como diz aqui Salmos 2, fala que todos os reis da terra e todas as nações, eles se levantarão contra o Senhor. Então, meus amados, vai afetar sim o mundo todo. Mas continuando aqui então, irmãos, no próximo versículo 30, a gente leu no 29, os sinais, o sol se escurecendo, a lua não dando sua luz. E no versículo 30 ele fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Esse termo aqui, Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, também não é um termo que foi introduzido por Jesus aqui. Jesus está nos apontando para os profetas, ok? Esse é um termo também que já tinha sido usado. Ele está falando que ele é o cumprimento desta profecia do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E para a gente poder entender melhor aqui esse conceito, esse termo aqui do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, vamos dar aqui uma olhada aqui nas profecias, ok? A gente vê, irmãos, que de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é o Messias, é Jesus. Ok? Jesus, ele é o tema central de toda a Bíblia. E a gente vê lá que logo lá no início, em Gênesis 3:15, o Messias, o conceito do Messias é introduzido pelo próprio Deus. Ele fala assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Então aqui em Gênesis 3:15 é onde, pela primeira vez, o Messias é profetizado. É o próprio Deus falando aqui que ele iria vir, iria esmagar a cabeça de Satanás, a semente, o descendente da mulher. Ok? E a gente vai ver aqui ao longo das Escrituras a identidade deste homem, da semente da mulher. A gente vê que essa profecia ela vai se desdobrando, ok? Ao longo das profecias. Em Números 24, a gente já expande um pouco mais sobre quem ele é. 24:17 fala assim: eu o vejo, porém não agora.
eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então aqui Balaão está profetizando. Então ele fala, eu vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Ainda ele está longe, não estou vendo ele perto. Ele está longe, mas eu já vejo. Então a gente vê aqui que a semente da mulher, que foi introduzida em Gênesis capítulo 3 e 15, ok? Agora sabemos também que ele vem de Israel. A estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe. Então ele vem de Israel e será também um guerreiro. Ele irá ferir os inimigos de Israel. E mais para frente aqui novamente a gente vê esse mesmo tema do Messias dito aqui nas promessas de Deus a Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, em versículo 12, diz assim: quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você e o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao seu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Agora sabemos então que ele não somente é um guerreiro, mas ele também é um rei, ok? Ele tem um reino e o seu trono será estabelecido para sempre, como fala aqui em 2 Samuel. Então olha as profecias aí, né? Olha a identidade do Messias se revelando ao longo das Escrituras. Começou lá em Gênesis capítulo 3 e 15. E depois também em Salmos 2 e 72, a gente aprende que esse rei, ele não será apenas rei em Israel, mas ele governará por todas as nações. E o seu reinado durará para todo o sempre. E depois também temos a profecia aqui em Isaías capítulo 9, 6 e 7, um texto muito famoso, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora Isaías também fala que o Messias, também, ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade, ele é o Príncipe da Paz. Então nós temos as promessas de um homem, um descendente da mulher, a semente da mulher, né? Que também é um guerreiro forte, um guerreiro que virá de Israel, que também é rei, e o seu reino durará para todo sempre, mas ao mesmo tempo que é homem, ele também é Deus. Ele é Deus forte. E por outro lado também nós temos as promessas, que começou lá em Deuteronômio, de Deus vindo sobre as nuvens dos céus. O Senhor cavalgando as nuvens para salvar o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 33, e versículo 26, é onde esse conceito de Deus vindo sobre as nuvens é introduzido. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Jesurum é Israel. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com sua alteza sobre as nuvens. Em Salmo 68, versículo 4, cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Novamente, Senhor é o seu nome, exultem diante dele. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando chega aqui em Daniel, no capítulo 7, ok? Essas duas revelações, a do Messias, a do Rei de Israel, ok? E de Deus vindo sobre as nuvens, elas se conectam de uma maneira que incrível.
Lembra que Jesus disse aqui, né? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder em grande glória. Aqui em Daniel capítulo 7, ele está tendo uma visão da sala do trono. E no versículo 13, ele fala assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, como eu disse aqui, Daniel está tendo uma visão da sala do trono, quando ele vê alguém como um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. E a ele foi dada o reino e o domínio, as duas profecias do Messias e de Deus vindo sobre as nuvens, se conectando. Então, quando Jesus fala aqui, que ele é o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus, os judeus dessa época, eles sabiam do que Jesus estava falando, porque eles conheciam, as profecias. Aquele que vem sobre as nuvens dos céus é o próprio Deus. É Deus que cavalga as nuvens, não há outro. Assim como Deuteronômio fala, assim como Salmos fala. Agora, por que o Filho do Homem? Jesus se refere a ele mesmo como o Filho do Homem. E esse significado, irmãos, o Filho do Homem, ele é profundo. Ele foi usado por Jesus para se referir a ele mesmo 78 vezes. Mais que qualquer outro termo. Messias foi usado 11 vezes. Filho de Deus, 5 vezes por ele. E filho de Davi, apenas uma vez. 78 vezes ele se refere a ele mesmo como filho do homem. E Daniel diz que viu alguém como filho do homem vindo, sobre as nuvens dos céus. Agora é interessante aqui que Daniel 7, está escrito em aramaico. A maioria da Bíblia no Antigo Testamento está escrito em hebraico, mas essa parte aqui de Daniel capítulo 7, foi escrito em aramaico. E esse termo, filho do homem, em aramaico se diz Bar Enosh. Bar Enosh. O filho do homem, por exemplo, em Ezequiel, que foi escrito em hebraico, se fala Ben Adam. Mas há apenas uma referência em toda a Bíblia de Bar Enosh, de filho do homem, em aramaico. E está aqui em Daniel, se referindo àquele que vem sobre as nuvens, àquele que lhe foi dado o reino. E esse é o termo que Jesus usou para se referir a ele mesmo. Então, quando ele fala o filho do homem, ele não está falando Ben Adam, de Ezequiel. Ele está falando Bar Enosh, em aramaico, se referindo ao único texto que fala Bar Enosh no Antigo Testamento, que é o texto de Daniel 7, falando sobre o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, que é aquele que foi dado o reino, aquele que é rei. Tanto que quando ele foi acusado de blasfêmia, pelos fariseus, pelos líderes religiosos da época, ele se referiu a ele mesmo como o Filho do Homem, vindo nas nuvens dos céus. Ele se referiu a ele mesmo como Bar Enosh, o Filho do Homem em aramaico. Está aqui em Mateus capítulo 26. Jesus aqui foi levado perante os líderes religiosos. No versículo 62, ele fala assim: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta aos que se depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus responde: É o Senhor mesmo que está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem, apontando para Daniel 7, Bar Enosh, o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou!
porque ainda precisamos de testemunhas. E eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. Então, quando Jesus fala, eu sou o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus, ele está falando, eu sou aquele profetizado em Daniel 7, o Deus vindo sobre as nuvens dos céus. Estevão, também em Atos 7, quando ele foi martirizado, e momentos antes dele ser apedrejado, ele fala que ele olhou para o céu, viu os céus abertos e viu assentado o Filho do Homem, Bar Enosh, à direita do Pai. Então, ele foi acusado também ali de heresia, né, pelos líderes religiosos, e ele foi então apedrejado. Então, a gente vê aqui a intensidade, né, desse termo, desse conceito do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Quando Jesus fala, eu sou o Filho do Homem, ok? Ele não está falando apenas usando qualquer termo, não. Ele está se referindo ao Filho do Homem de Daniel 7, aquele que vem cavalgando sobre as nuvens e aquele a quem foi entregue o reino eterno. Agora, irmãos, quando a gente vê aqui Jesus falando sobre sua vinda, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, ok? Talvez os irmãos possam pensar, não sei, né? Mas assim, de Jesus assim vindo numa nuvenzinha branca, sabe? Bonitinho, assim como muitas vezes é descrevido, né? Nas pinturas, na arte, né? Daquela nuvenzinha assim branca descendo do céu. Mas, irmãos, vale lembrar que a Bíblia fala que ele virá com poder e com grande glória. E a Bíblia enfatiza isso. Então, olha os sinais, ok? Que precederão a sua vinda. Os textos que a gente falou aqui. Trevas, terremotos, a lua se escurecendo, o sol se escurecendo, montanhas, ok? Sendo movidas, estrelas caindo do céu. Olha que algo tremendo que vai ser. De repente, então, o céu se rasgando e milhões de anjos, assim, Jesus vindo. Não dá para descrever, assim, faltam palavras, né, para saber como é que vai ser isso. Imagina comigo aqui em Êxodo 19, ok? Quando Deus, ele desceu no Monte Sinai e havia aí terremotos, e vozes, e trovões, relâmpagos, e o alto som de trombeta, e toda a montanha se tremeu, e as pessoas ficaram tremendo de medo. Ok? Foi algo assim já intenso. E na volta de Jesus, irmãos, quando ele vier com poder e grande glória, vai ser muito mais intenso que isso. A Bíblia fala que todo olho o verá. Pessoas apavoradas com aquela cena. Ao mesmo tempo, assim, os mortos sendo ressuscitados. Os santos, milhões e milhões de pessoas em volta do mundo todo recebendo um corpo glorificado e subindo, assim com ele nos ares. Irmãos, isso tudo vai ser físico e visível. As pessoas vão ver, ok? Então imagina tudo isso acontecendo e trevas e terremotos e Jesus vindo nos ares com poder e grande glória e milhões de santos, de cristãos sendo arrebatados com o corpo glorificado, se encontrando com Jesus nos ares ao som da trombeta. Amados, que não dá para, assim, faltam palavras, né, para a gente descrever isso. Eu fico imaginando, às vezes, assim, um arrebatamento, né, e fico meditando sobre isso. Como a Bíblia fala que num instante nós receberemos um corpo glorificado, um corpo imortal. Como é que vai ser isso, será, né? Será que eu vou me acostumar com o meu corpo assim logo, ou vai demorar um tempo para eu me acostumar com o corpo novo que receberei? Imagina assim milhões e milhões de cristãos em volta do mundo todo recebendo um corpo glorificado também. Quantas pessoas, né, doentes, enfermas, em coma, cegas, surdas, sem braço, sem perna, numa cadeira de roda, com uma dor crônica terrível, e de repente Jesus rasga os céus, e elas recebem um corpo novo, e toda aquela dor, todo aquele sofrimento vai embora. E quando finalmente então vermos Jesus face a face, né? Eu não consigo imaginar assim, quando a primeira vez que eu olhar assim para Jesus, assim que eu ver Ele, né?
É a primeira vez que ele olhar para mim assim, e eu olhar para ele, a gente se encontrar os nossos olhos, né? O que eu vou fazer na hora assim? Como é que eu vou reagir? Né? Eu não sei, é difícil de saber, né? Eu só sei que vai ser assim glorioso, irmãos, vai ser glorioso. Então, para a gente encerrar aqui, irmãos, a gente parou aqui no versículo 31 e semana que vem a gente vai dar então continuidade. Eu quero ver se a gente acaba o capítulo 24 e 25 também. Depois a gente começa aí fazendo outros temas, né? Acerca disso também. Mas a minha oração é que o Espírito Santo continue conosco, continue nos dando entendimento, revelação acerca disso, tornando o arrebatamento, a volta de Jesus real em nossas vidas, para que possamos estar cheios do Espírito Santo, vivendo de acordo com o Evangelho. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês e até a semana que vem.